Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. João Batista e Israel. A partir de hoje damos início a uma série sobre João Batista. Espero que você possa entender sua missão como cristão, espelhando-se também naquele que Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve um profeta igual. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3, 8. Os judeus haviam compreendido mal a promessa de Deus de dispensar para sempre a eles o seu favor. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, também deixará a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias 31, 35 a 37. Os judeus olhavam para a sua descendência natural de Abraão como se isso lhes desse direito a esta promessa. Deixavam de atender, porém, as condições sobre as quais Deus as dera. Antes de dar a promessa, ele disse: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, 33 e 34. Há um povo cujo coração está à sua lei. É assegurado o favor de Deus. São um com Deus. Mas os judeus se haviam separado dele. Em razão de seus pecados, estavam sofrendo sob os seus juízos. Era essa a causa de estarem escravizados a uma nação pagã. O espírito deles estava obscurecido pela transgressão, e por lhes haver o Senhor em tempos anteriores mostrado tão grande favor, desculpavam os seus pecados. Se lisonjeavam de seres melhores que os outros homens e merecedores de todas as bênçãos de Deus. Estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, diz o livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 11. Quantas vezes interpretamos mal as bênçãos de Deus e nos lisonjeamos de que somos favorecidos em virtude de alguma bondade que haja em nós. Deus não pode fazer por nós aquilo que almeja fazer. Seus dons, nós o empregamos para aumentar a nossa satisfação pessoal e para endurecer o nosso coração em incredulidade e pecado. João declarava aos mestres de Israel que era o seu orgulho, egoísmo e crueldade que demonstravam serem eles uma raça de víboras, uma terrível maldição para o povo, em vez de serem filhos do justo e obediente Abraão. Em razão da luz que haviam recebido de Deus, eram ainda piores que os gentios, a quem se sentiam tão superiores. Haviam se esquecido da rocha de onde foram cortados e da caverna do poço de onde foram cavados. Deus não dependia mais deles para cumprimento de seu desígnio, como nunca dependeu. Como chamou a Abraão dentre um povo gentil, assim poderia chamar outros ao seu serviço a qualquer momento. O coração destes poderia parecer agora tão morto como as pedras do deserto, mas o Espírito de Deus o poderia vivificar para fazer sua vontade e receber o cumprimento da promessa.
Aquele que escreveu a sua lei na rocha poderia escrever na rocha do coração deles também as suas leis. E também, disse o profeta, já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus 3, 10. Não por seu nome, mas por seus frutos, é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia. Se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram o seu povo. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3, 8. Recentemente, em um programa de televisão, houve um debate sobre se Israel ainda era o povo de Deus ou não. Um dos pastores defendia que sim, tendo inclusive escrito um livro sobre o assunto. É triste ver que, apesar de toda a luz dada ao povo de Deus nesses dias, pessoas que se dizem cristãs, mesmo no meio adventista, ainda defendam que Israel literal é o povo escolhido. Esquecem a premissa básica sobre a qual todas as promessas foram feitas, e foram feitas a Cristo. Seja que povo for, que pessoa for, independentemente do título ou posição que sustente, está automaticamente fora do reino de Deus se Cristo não for o fundamento. Jesus mostrou a Nicodemos, que seria um pastor do povo escolhido nos dias de hoje, que ele não podia nem ver e nem entrar no reino de Deus enquanto não aceitasse o Messias, a quem todas as promessas apontavam. Mas esta discussão sobre se Israel literal é o povo escolhido ainda é apenas mais uma armadilha do inimigo para desviar o foco do verdadeiro problema. Milhões que hoje se dizem o povo escolhido de Deus como instituição, a católica arrogando a si este título, a adventista arrogando a si e muitas outras. Assim ocorre com cada uma das instituições eclesiásticas que hoje se levantam. Padres, bispos, pastores, papas e líderes são escolhidos pela política e pela vontade humana e se autodenominam escolhidos e chamados por Deus, quando em realidade apenas estão repetindo o erro dos fariseus antigos, dos saduceus antigos e dos líderes do passado que se enganavam e enganavam o povo. E o povo é embalado no engano de imaginar que é o povo de Deus, quando em realidade são apenas mais uma instituição levantada pelo desejo de homens que querem dominar sobre o rebanho de Deus. Como saber então quem de fato é o povo de Deus? Deixemos que Deus mostre quem é o seu povo. Antes de dar a promessa a um povo que seria seu de forma especial, mostrou claramente como esse povo seria identificado. Antes de dar a promessa, disse: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Este é o povo de Deus, um povo que tem as leis de Deus no seu interior, escritas no seu coração. Que leis são essas? As leis dos 10 mandamentos, incluindo o santo sábado do Senhor e principalmente a adoração ao Deus único, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Este é o seu povo, e nada que se diga contrário a isto fará com que Deus mude suas condições, pois nele não há sombra de variação. A Igreja Católica, como dito, que arroga a si o título de mãe de todas as igrejas, não cumpre as condições, pois colocou suas leis no lugar das leis de Deus, incorrendo na transgressão do primeiro, do segundo e do quarto mandamento de forma mais evidente. E a Igreja Adventista, que também arroga a si o título de povo escolhido de Deus, incorre na transgressão do primeiro mandamento, estando ambas, junto com todas as demais, automaticamente excluídas de ser o povo escolhido de Deus. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Tiago 2, versículo 10. Assim, de forma clara e inequívoca, a nação de Israel literal, ao rejeitar o Messias, é rejeitada como povo de Deus, e qualquer igreja ou pessoa que negue a validade dos mandamentos da lei de Deus também não cumpre as condições
pelas quais o povo de Deus será reconhecido por Ele, Deus como seu povo. E você? Quer ter a lei de Deus escrita em seu coração para fazer verdadeiramente parte do povo escolhido de Deus? Aquele mesmo Deus que há muito tempo escreveu na rocha suas leis, quer agora escrever na rocha do seu coração as leis dele, para fazer de você um integrante do seu povo, um membro do corpo de Cristo. Você permitirá que Deus o faça? Aceitará a mensagem dos batistas modernos, que como o batista de então convida a que produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? Aceitando as leis de Deus, essas leis mostrarão a você os seus pecados, uma vez que você entenda que o pecado é a transgressão da lei. Você tem agora a oportunidade de confessar estes pecados para que seja perdoado e esses pecados sejam finalmente riscados do livro do céu e esteja você pronto para receber Cristo quando Ele vier buscar os seus escolhidos. Este é o convite que João Batista fazia e este é o convite que os modernos João Batistas te fazem. Aceitará você o convite? Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe com os outros. Seja de fato parte do povo de Deus nesta terra. E que Deus te abençoe.